Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar a respeito do discurso direto e o discurso indireto. O que quer dizer o discurso e por que esse tipo de mecanismo é importante para a compreensão de um texto ou para a resolução de uma questão na prova, por exemplo. Agora, o que é o discurso? O discurso é a fala. Se ela é direta e indiretamente, isso corresponde à forma como essa fala ela é expressa. Coloquei aqui para você que o discurso direto e o discurso indireto são dois tipos de discurso que existem, ou seja, dois tipos de introdução das falas de uma personagem numa narrativa. Vocês vão escrever um texto e querem apresentar a fala de um personagem. A forma como vocês vão apresentar essa fala vai dizer se esse é um discurso direto ou se ele é um discurso. Passemos agora, em primeiro lugar, para o discurso direto. O discurso direto ele é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. A gente copia e cola literalmente o que a personagem ela disse. Aqui do lado eu coloquei, tem a Lisa aqui estudando, e eu coloquei o narrador dizendo: a aluna afirmou, tradução, preciso estudar muito para o teste. Esse preciso estudar muito para o teste é a fala da personagem transcrita diretamente, certo? Sem a interferência do narrador. É a própria personagem falando, certo? Não é o narrador falando por ela. Coloquei aqui para vocês algumas características do discurso direto aqui embaixo. Ele é introduzido por um verbo de elocução. No caso do nosso exemplo, é o preciso, seguido de... pelo afirmou. Vamos voltar um pouquinho. A gente está falando pelo verbo que vem antes da afirmação, da fala da nossa personagem. Nesse caso é o afirmou, seguido de dois pontos. Fala do narrador, que vai introduzir a fala da personagem, dois pontos e início de um novo parágrafo. Quando vocês estiverem escrevendo um texto e quiserem introduzir a fala de um personagem, vocês precisam pular uma linha, pular parágrafo, né? Apresentar um novo parágrafo para introduzir essa nova fala. Essa nova fala, esse discurso direto, ele é iniciado por um travessão que indica a mudança da voz do narrador para a voz da personagem. Sempre que a gente muda quem está falando, se a gente muda a fala do Joãozinho para Mariazinha, o Joãozinho começa falando com um travessão, a Mariazinha vai começar falando com outro travessão. Tudo bem? E quando a gente apresenta um discurso direto, no geral, essa fala ela é feita na primeira pessoa, em eu ou nós. No caso do nosso exemplo, eu preciso estudar muito para o teste. A gente tem aqui agora o discurso indireto. O que é o discurso indireto? Já vimos o que é discurso e o discurso direto. O discurso indireto é quando o narrador ele fala pela personagem, certo? Não é a personagem que diz eu preciso estudar para o teste. É o narrador apresentando a opinião da personagem. A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Então, o discurso indireto ele é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. É o narrador falando pelo personagem. Não tem travessão, a gente não pula a linha, a gente só continua o texto corrido. Aí eu coloquei aqui as características para vocês. Ele é introduzido por um verbo de elocução, seguido de uma preposição que marca a mudança da voz do narrador para a reprodução da voz da personagem. No caso, essa preposição é o que? A aluna afirmara, tem esse verbo de elocução aí, que precisava estudar muito para o teste. É construído na mesma frase, não havendo mudança de linha ou de parágrafo. É o que eu falei para vocês. Se vocês forem apresentar um discurso indireto no meio do seu texto, vocês não vão colocar uma travessão antes da fala do narrador e nem mesmo vão pular a linha para começar um novo parágrafo, certo? Essa fala do personagem do discurso indireto continua no meio do texto. E está na terceira pessoa, porque é o narrador falando pela personagem, e não a personagem falando por si própria. A aluna, quem é ela, terceira pessoa. Foi? Então, continuando, aqui é apenas isso por hoje, desculpa o erro.
falha nossa, né? Sempre acontece esse tipo de coisa, normal. Mas tudo bem, espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma parte, tenha ficado vago alguma parte, entrem em contato comigo pelo Classroom ou então pela aula síncrona, que eu com certeza tirarei com muita paciência a dúvida de vocês.